Único time com motivos para deixar o seu torcedor feliz da vida é o nosso Lucas Escorcio, o pé quente da TMC. Chupa Fabiano Fará, chupa Kaique Silva, chupa Ivan Drago. Olha o que eu trouxe. A varinha do Escorcio. Você vai mostrar sua varinha assim em rede nacional, em YouTube, aberto pra todo mundo ver, mostrando, né? Tô mostrando. A varinha trouxe é mágica. O Santos ganhou a primeira fora de casa no Brasileirão em agosto. Essa varinha aí faz milagres, hein, ô Escorcio? Boa tarde. Boa tarde, fez milagre. O Santos venceu o Vasco. Boa tarde a todos que acompanham o Papo de Craque, primeira edição. O Santos venceu o Vasco por 3-0 em São Januário. Foi com força máxima, tinha muitos desfalques, é verdade, mas conseguiu a vitória com gols de Gabigol, William Arão e Luan Pérez. Foi a primeira vitória do Vasco fora de casa neste Brasileirão de 2026 e agora tá um pouco mais tranquilo, saiu da zona do rebaixamento, tá com 25 pontos, mas um pouco mais tranquilo para focar nas Copas, e é justamente o próximo confronto do Peixe, o jogo de volta contra o Macará lá em Equador, em Ampato, 2.600 metros de altitude. O Santos, que terá problemas com altitude, deve poupar nesse jogo porque venceu por 2-1. Viaja na terça-feira, o time se reapresentou hoje e deve vir com um time misto. Muito provavelmente Neymar Júnior não deve nem viajar, deve poupar então o Peixe, que se classificar consegue aí trazer para os cofres do Santos 3.600.000 reais pela classificação. A gente separou uma sonora do Cuca, que ele fala a respeito dessa viagem para Macará, né, sobre focar nas Copas, sobre a importância das Copas e também sobre possíveis reforços no Santos. Vamos ouvir o Cuca. E sempre pesa o que vale a pena, né? Então a gente tem que pensar bem. Mas independente do time que viaje e que vá para lá, você pode saber que nós vamos pôr a alma, o espírito, como a gente tem posto aí nos jogos, para sair classificado de lá, porque é muito importante, além do lado financeiro, é um título, né? E cada vez que você vai eliminando um adversário, você vai ficando mais próximo. Mas eu vou curtir essa vitória aí, curtir esse ambiente que a gente está vivendo hoje, sabe? Que para mim é muito mais importante. E jogador, assim, eu não falo mais de jogador, porque uma vez eu treinava o Galo e me perguntaram de um jogador. Daí, esse jogador que vocês contrataram e tal. Eu falei, ele joga assim, assado, pô, é bacana, é importante e tal. No dia seguinte ele apresentou no Cruzeiro. O Alexandre fez isso aí, levou ele pro Cruzeiro, era o Ricardo Goulart. Então eu não falo de jogador, o fulano vai para lá, o outro vem para cá. Nesse caminho aí acontece tantas mudanças que eu falei que eu sou igual o Santo Tomé, eu só acredito vendo quando estiverem aí. Tá aí o Cuca, então, falando sobre essa vez que foi falar do jogador na coletiva e ele se apresentou para um rival. Mas os jogadores em questão que podem estar vindo pro Peixe são dois. O Gaston Martirena, do Racing, um lateral direito, numa troca com o Adonis Frias. Uma troca por empréstimo, né? O Santos emprestaria o Adonis e o Racing emprestaria o Martirena pro Santos, e também uma sondagem pelo volante Alexander do Galo, que fez 14 jogos só na temporada. O Pedro Daniel, CEO do Galo, falou que recebeu sondagens, mas nenhuma proposta ainda concreta. Se viesse, iria em torno de 5 milhões de euros aí a contratação do Alexander, mas nada disso vale até derrubar o transfer ban do Peixe, que está vigente pela compra do Jean Lucas em 2024, 12 milhões de reais, que tem que quitar antes de trazer gente nova, Lelê. Perfeito, né? A premissa básica de você contratar é você poder registrar, e você está com um transfer ban pensando em gastar 5 milhões de euros num jogador do Galo. Mas, vamos falar primeiro do jogo. Vocês querem falar desse mercado? Fala aí, Só sobre o mercado, porque é o seguinte, o Adonis Frias já tem clube, ele Racing. Já tem a definição sobre o Adonis Frias, Estão trocando, né? O Martirena por o Adonis Frias. Não, assim, não, tem um... Não tá certo, não né? tá Até certo. porque o Santos não pode registrar o Martirena se for contratado. Não tá certo, mas o Adonis não viajou pro Rio de Janeiro. Pode falar, Bicudão. Aparentemente o Crespo pediu ele no Atlas do México o também. Crespo tá lá. Lá ele falou 45 pontos. Não, eu recentemente vi na internet um conteúdo de um amigo próximo
que é um rapaz muito promissor e ele tem muita razão naquilo que ele colocou. Adonis Frias e Alexis Duarte vieram na metade da temporada passada e custaram cerca de 40 milhões de reais. Eu tô errado, Bicudo? Não, isso Acho que mesmo. você acompanha esse cara também na Isso. internet, né? Parece que é bom. Pois é. Parece que é bom. Espelho, porque ele tá falando de você. Eles vieram... Isso mostra um pouquinho de como o futebol do Santos é administrado, tá? Os caras vieram na metade do ano passado, não entregaram absolutamente nada, custaram caro. Já foi emprestado pro Libertad e voltou, e agora tem um problema grave no joelho, vai ficar um bom tempo em recuperação, e agora o Adonis Frias também está saindo. Que coisa, hein? Cara, é impressionante. Então o Santos vai gastando dinheiro, vai contratando mal, vai empilhando trouxe esses jogadores caras ruins. Quem trouxe todo mundo, Ivan Drago? Quem é que administra o Era futebol o do Alexandre Santos? Matos já? Já era o Alexandre Matos. Não, isso é uma ofensa, né? A um clube que não tem dinheiro para gastar tão errado assim, né? O Adonis Frias realmente é um jogador que não tem condições hoje de vestir a camisa do Santos. O outro já foi embora. Agora, me espanta um pouco o Santos falar em contratações enquanto não pagar o transferban, né? E a gente precisa lembrar que hoje é dia 17 de agosto. Já está acabando a janela. Viu? Daqui a pouco, 11 de setembro. daqui a pouco já acaba a janela. Já você ninguém tá um mais pouco... pode quase contratar. um mês ainda, né? 25 dias ainda. Mas passa rápido, viu? Para quem tá com o transferban ativo. E por que já não paga se já tem dinheiro, né? Por que vai esperar... Por que eles estão Tem dinheiro? com transferban se tem dinheiro pra pagar 5 milhões aí no jogador do Galo? Tem dinheiro? Então, se tá oferecendo, vai negociar 5 milhões, tem que pagar o transferban. Não tô entendendo essa história Lelê. toda aí. Pois não, ô Scorcio, só pra esclarecer pra gente. A impressão que quem tá cobrindo o Santos tem é de que a classificação, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana, seriam aí as principais motivações do Santos em continuar aí nesse ativo de mercado, derrubar o transferban. Por isso que a diretoria conta tanto com a classificação, principalmente da Sul-Americana, que é agora nessa quinta-feira, que vai gerar aí uns 4 milhões de reais mais ou menos para os cofres do clube. Cara, não é difícil entender por que os clubes estão nessa situação financeira ruim, né? Não é difícil. A gente tá falando do Santos aqui como o Santos gasta mal, né? Aquilo que não tem, como nós dissemos outro dia aqui a respeito do São Paulo, que passou aquela ideia de bitcoins quando trouxe o Galopo. Lembra disso? O São Paulo está trazendo um jogador e vai pagar com bitcoins, algo nesse sentido. E, na verdade, o dinheiro saiu dos cofres do clube. O Galvão recebeu a mesma informação no dia comigo numa transmissão. Enfim. Aí depois o São Paulo emprestou o Galopo pro River Plate e pegou 2 atletas, né? Que já não estão mais. O Tapia foi emprestado pro futebol norte-americano e o Enzo aí tá discutindo para rescindir contrato. Então, assim, vocês entendem, dá para perceber bem por que os clubes estão quebrados. E os presidentes vão aceitando. Rick, você vai lá... Sobre o jogo? Você quer sobre o jogo ou você quer entrar nessa... Não, em relação à contratação, não entra na minha cabeça que o Santos... a dele tá maior. Maior, é verdade. Nosso Olinda. 2 mini craques. Estão Você falando e da tua ele. cabeça aí, ó. Mas é o seguinte... Não, eu tô vendo. Olha, Se parece uma vocês jaca. fizerem leitura labial da sua... fala. Agora é o seguinte. É inadmissível o Santos falar em contratação. Primeiro, Bicudo falou das... foi o Scorcio que falou dos prêmios. Tem que pagar, meu. Tá devendo direito de imagens. Daqui a pouco vence o terceiro de novo. Já estão vendo. E se contrata devendo, perde Os caras tiram o pé. elenco. E outra, enquanto o Alexandre Matos estiver lá, não contrata absolutamente ninguém. Ouvi dizer que ele estava sugerindo o Gustavo Scarpa no Santos, com 32 anos. Ele só tem 10 jogos pelo Campeonato Brasileiro pelo Atlético. E já tem esse zum. E é onde a fumaça, há fogo. O Cuca pode espernear, pode dar piti. Ele tem que fazer. E os jogadores que estão lá... Deixa ele comemorar a vitória hoje, Não tô falando disso. Eu tô falando em relação a contratações. Ele que deu aval pra chegada do Moisés, do Rony. O Tassiano já tava lá. O Miguelito renovaram agora.
O próprio Robinho, que ganha 550 pau, 600 pau e não joga uma partida sequer. Ele tem que potencializar esses caras. E não pensar em contratar. Porque é isso, se você for contratar algum jogador devendo os que estão lá, aí que a coisa degringola mesmo. E tem um monte de moleque bom lá. Que, como o Bom Tempo que surgiu agora, tem o Natson que joga bola. O Gustavinho é o Gustavinho, o Samuel Pierre, o Matheus Xavier, o Pedro de Assis, o Pradella, o Davizinho que entrou improvisado, ele é ponta, mas entrou improvisado, e o pouco que jogou eu gostei. Então o Cuca tá dizendo, não temos elenco para disputar as 3 competições. Você é pago para isso. Você sabia onde você estava amarrando o seu jegue. Então, resgate o futebol do Moisés, do Tassiano, do Miguelito, do Cabadeiro. Se vire! Mas que futebol é esse que precisa ser resgatado? Peraí. Você vai resgatar o futebol de quem? Moisés. Então por que trouxe? O resgate que não existe. Não, eu tô entendendo a pergunta dele. Não, é pertinente e é válida. Então por que trouxe? Porque o presidente assinou. Você tá nervoso? Meio-dia e 22, você já tá nervoso? O Melo tem razão. Deixa eu nervoso. O Melo tem razão mesmo. O Melo tem razão. O Melo é o que tem, né? O Melo é completamente maluco, mas nessa aí ele tem razão. Os jogadores estão lá. No elenco do Santos. O Miguelito acabou de renovar o contrato. Por que renovaram o contrato do Miguelito? Acabou de renovar o contrato. O jogador boliviano. E o pior é que ele começou a fazer gol agora no time do Santos, depois de 500 anos. Miguelito. Agora, você precisa contratar por quê? Você precisa trazer Gustavo Scarpa por quê? Não tem sentido nenhum isso aí. Nenhum. Não, ainda mais se você tivesse com as finanças em dia, você pensar em algum... O Martirena, que foi cogitado, trazido a informação pelo Lucas Escórcio. O Martirena joga de quê? Ala direito. Lateral direito. Ele é lateral direito. Eu sei disso. Por que eu tô perguntando? Porra, não acabou de colocar o Gabriel Menino pra jogar de lateral direito? E o Igor Vinícius. E tem o Igor Vinícius, vai trazer outro lateral direito. E o Sherman volta no final do ano. Não tem sentido. E o Sherman volta no final do ano e não tem lateral esquerdo, só tem o Escobar. Não tem lógica você ficar falando em contratações. Isso é absolutamente sem sentido. Isso aí realmente tem que ser cortado pela raiz. O Santos não tem que pensar em contratar ninguém. Isso é bobagem. Nada a ver. Né? Agora, com relação à vitória de ontem, foi uma grande vitória. Né? Isso precisa ser reconhecido. O Santos jogou bem. O Santos, no primeiro tempo, o Vasco teve a bola, na maior parte do tempo. Eu vi o primeiro tempo inteirinho antes de me deslocar até Itaquera, para o jogo do Corinthians contra o Cruzeiro. Já no primeiro tempo, o Santos jogou melhor, porque era o Vasco quem tinha a bola, mas era o Santos quem levava mais perigo. O Santos estava bem postado, né, para contra-atacar o Vasco e para conseguir fazer o que fez no segundo tempo, marcando os 3 gols que lhe deram um respiro muito importante. Então, se o Santos não fizer besteira, o Santos tem tudo para escapar do rebaixamento, porque ele joga mais do que os times que estão lutando ali embaixo. E dá para avançar, cara. Dá para avançar, principalmente na Sul-Americana. A Copa do Brasil é um clássico, é pau a pau. Não tem que ficar com medo. E vai se personificar com essa vitória aí. Ô, Thiago Mendes, que coisa feia que você fez ontem com o Neymar, hein, meu? Nossa, que coisa boba, né, velho? Não convide os dois pro mesmo pagode ou pro Nossa, que coisa boba. Ou pra mesa de poker, poker, né? Passou... Não, que... lá no não existe um problema. E o Neymar respondeu, hein? No TOS tudo bem ali, no TOS tudo bem. Existe um eles problema entre trocaram eles. a flâmula e tal, mas... Que não vende agora. Mas pô, sabe, Ivan Drago, supera, velho, supera. Ó, preciso fechar pra ir pro intervalo, que o Marco Belo já vai entrar com a gente Você, também pra por um falar do acaso, Corinthians. sabe as sequelas que ficaram desse desentendimento? Não, mas eles são adultos, eles já poderiam ter resolvido isso. E também não Às vai vezes mudar não nada. dá pra resolver, né? Não vai mudar Às nada. vezes se não o dá cara pra também resolver. Não, cumprimentou, mas não. o cara que bateu que não quis cumprimentar. O que apanhou quis. Outra Aí que coisa, tá. também não vai mudar nada. Quem tá? deu a putinada foi o Thiago jogando Existe um pelo problema Lyon. entre eles. Não, gente, isso é muito pessoal. Ele quebrou o Neymar antes do jogo lá na França. Quebrou. Sim, mas o que o Thiago Teve Mendes... treta na Vila Belmiro também. O que o Thiago Mendes não cumprimentou o Neymar foi porque o Neymar chamou ele de babaca na Vila. última partida, Santos e Vasco, na entrevista, né? O Neymar não foi entre eles ali, um bate-boca entre eles. O Neymar falou na entrevista
que o Thiago Mendes era um babaca. Então ele não quis cumprimentar por causa disso. Mas isso aí, com todo respeito... Já era, né? É Passou. problema pessoal Deixa eu só dos colocar dois e rapidinho. dane-se. Eu só discordo um pouquinho do Galvão, porque eu acho que o Santos precisa sim se reforçar, tá? Desde que ele tenha condições para isso. Neste momento ele tem um transfer ban, certo? E ele precisa colocar ordem na casa para estar melhor financeiramente. O que o Santos precisa fazer, como todas as equipes que estão nessa situação, o Santos precisa ser um clube criterioso na hora de contratar. Se você olhar para o Gustavo Scarpa, ele é melhor que muita gente que está lá. Agora, você tem condições de Você contratar? tem certeza? Hoje, o Gustavo Scarpa, com 32 Scarpa anos... não tá jogando nada, Ivan Drago. Senão ele jogaria no Galo. Ele- O não tá Moisés vendo tá o jogo. jogando, o Tassiano tá Mas eles já jogando, tão o Cabadeiro tá Mas jogando, eles já o tão Miguelito lá, tá pelo menos. jogando, Eles já tão lá no Ivan. Santos. o Barreal tá jogando. Ivan. Tá, Barreal tá. Ivan, não, Barreal tá. juro pra você, Olazer tá. não sei, Miguelito tá. não sei de qual Scarpa você tá falando, Ivan. O Scarpa caiu. Eu só tô colocando não é o aqui, Chiquinho Galvão. Scarpa, não, se viu? você entende Será que que o ele tá pensando Scarpa que é o pode ajudar de alguma forma, mas ele cabe no seu bolso, é uma coisa. A outra coisa é você fazer o que o Santos vem fazendo. Empilha nomes, gastando o que não pode. Não, é mais um jogador veterano num time que tem problemas de recomposição, porque os jogadores já são dessa característica, né? Então é loucura. Não, o Scarpa E não é garantia que vai dar certo. É um Não. tiro no escuro de novo. É Preciso liberar o Scorch. Obrigado, Lucas Scorch. Você é fera, meu amigo. Você continua com essa magia aí que o Santista vai te amar ainda mais.